discutir no vídeo de hoje dois assuntos que eu acho que vale a pena o destaque. O primeiro foi que hoje teve aquela reunião dos governadores, novamente, para criticar Bolsonaro, e teatrinho todo que a gente já conhece. E eu quero comentar a postura que o Romeu Zema teve, que ele me representou, tá? Então daqui a pouco eu vou até mostrar o vídeo da participação dele nessa reunião dos governadores. E o outro assunto foi para rebater uma fala, respeitosamente, com todo respeito, da ministra Carmen Lúcia, onde ela fala uma coisa que eu não concordo a respeito das urnas eletrônicas e a percepção que o povo tem, tá? Então, começando pelo assunto do Romeu Zema, então hoje teve essa reunião dos governadores, né, que toda vez que o Bolsonaro faz alguma coisa que eles podem explorar politicamente, eles vão lá, se reúnem, emitem uma notinha e todo aquele teatrinho que a gente já sabe. Só que o Romeu Zema teve uma participação muito interessante. Por quê? Primeiro que ele falou que os governadores não podem, a cada evento que acontece, se reunirem para emitir uma notinha. E também não dá para ficar criticando só o Bolsonaro. Ele até fala por que também a gente não critica os erros do STF. E criticar o STF não é ser antidemocrático. Assim como todos criticam com toda a raiva do mundo o Bolsonaro, ninguém fala que é criticar o Bolsonaro e atacar a instituição, poder executivo e que por isso é um ataque à democracia. Até porque não é mesmo. Assim como você criticar erros pontuais do STF, também, na minha visão, não é ataque à democracia. Tá? E o Romeu Zema, para mim, teve uma fala impecável. Eu vou colocar aqui o áudio dele da participação, porque vale a pena, pessoal. O Zema realmente mandou muito bem nessa. Bom dia a todos. Bom dia, governador Wellington, João Dória. Eu gostaria de fazer aqui a minha breve fala, completando um pouco daquilo que o governador Dória e o governador Moisés comentaram. Eu vejo que há sim uma grande insatisfação nossa, governadores, da população, com esses ataques à democracia. E eu compartilho plenamente desses ataques. Sei que não temos tido uma boa vontade por parte do Poder Público Federal com relação às instituições. Mas o que eu questiono é o formato. Olha aí. Eu vejo que esse formato de a cada fato ser emitida uma carta, um comunicado, é o que não é satisfatório. Como foi dito pelo Moisés, talvez o melhor seria uma reunião com os envolvidos, nós estarmos questionando frente a frente e principalmente estarmos levando propostas. Ficar mandando pedra, mais uma vez nós vamos cair nessa vala aí da polarização, de que estamos só seguindo caminhos opostos e cada vez mais distantes. E se o presidente tem defeitos, eu quero lembrar aqui, nós também deveríamos apontar defeitos do Supremo. Nós sabemos que alguns meses atrás o Supremo liberou um bandido de altíssima periculosidade. O André do Rap, você lembra? O Fórum de Governadores se manifestou a respeito? Não vi. Excelente. Deveríamos também nos manifestar a respeito do Congresso. Eu julgo um absurdo no momento como esse o Congresso liberar uma verba de quase 7 bilhões para fundo eleitoral, no momento em que a maioria da população passa fome. Exatamente. Não vi ninguém propondo isso. Então, vamos abranger a pauta também. Parece que o Fórum de Governadores ficou muito focado no Executivo. Exato. Mas eu tenho muitas pautas aqui que me perturbam no Congresso e no Supremo também. Então vejo que essas ações que esses outros poderes fazem também acabam prejudicando muito a governabilidade e até mesmo a democracia do nosso país. Fica aí a sugestão. Muito obrigado. Pessoal, perfeito. Olha, impecável a fala do Romeu Zema, tá? Impecável. Ele me representou, ele disse aquilo que está entalado na garganta de muitos brasileiros. E, de novo, você criticar Congresso, você criticar STF, não é atacar a democracia. Assim como não é atacar a democracia, a imprensa inteirinha criticando o Bolsonaro, o STF também. Quer dizer, o STF já fica um pouco mais complicado, mas imprensa, enfim, isso não é atacar a democracia. Porque se cada ataque que o Bolsonaro sofre, a democracia está em risco porque é o poder executivo, cara, então o Brasil já está em guerra. Então o Brasil já está em guerra há muito tempo. Então, críticas respeitosas ao STF, críticas de decisões
de certos ministros, isso é para melhorar o STF, jamais para piorá-lo. E o Zema foi perfeito. Então, assim, ele expôs o erro do Congresso com prioridades, no mínimo, questionáveis em relação ao Brasil. O STF que solta um criminoso de alta periculosidade e fica prendendo cidadãos de direita, na minha visão, pelo simples fato de serem de direita. Porque esquerdistas que fazem a mesma coisa não acontece absolutamente nada. Então isso também precisa mudar. A população não pode ficar com uma sensação de que a justiça é seletiva, de que ela não está com os olhos vendados. Isso é péssimo. Então ele foi cirúrgico. Tá? E outra, não dá para a cada coisa que acontece, os governadores, cada coisa que acontece, Bolsonaro, claro. Ele se junta e faz uma notinha de repúdio. Pô, isso tá virando um circo. Assim como a CPI, isso aí tá virando um circo. Tá em descrédito para uma parcela importante da sociedade. Então o Zema mandou muito bem nessa. E outro assunto que eu quero comentar foi de uma fala da Carmen Lúcia, que eu discordo veementemente, tá? E discordo respeitosamente, onde ela disse que os brasileiros confiam na urna eletrônica. Olha, ministra, eu não sei onde a senhora se baseou para falar que os brasileiros confiam, porque no mínimo, 1/3 da população não confia. No meu caso, por exemplo, não foi agora por causa do Bolsonaro. Em 2014, quando a Dilma venceu as eleições, eu já fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Naquela época, o Brasil já estava indo muito mal. O desemprego estava galopante, a gente tinha as maiores taxas de juros da história, a maior recessão da história. Tudo estava realmente indo muito mal. 13, 14 milhões de desempregados. Então, foi o ápice da mediocridade do governo petista. E a população estava insatisfeita. A gente via nas redes sociais, era uma coisa que era um sentimento coletivo. E aí você vê a Dilma vencendo as eleições, com um governo desastroso, com escândalos de corrupção aparecendo, ela ainda assim vencer as eleições, eu já fiquei ali com uma pulguinha atrás da orelha. Aí depois, o PSDB também suspeitou, né? Ele entrou na justiça, tentou auditar os votos, pediu uma recontagem. Obviamente nada disso é possível, não tem como auditar. Aliás, essa foi a conclusão do PSDB à época, e onde o Carlos Sampaio, que é o deputado até hoje, um deputado tucano, mas que hoje mudou de opinião, em 2014 ele falou que o sistema, a nossa urna atual é inauditável e inaferível. E, cara, então, em 2014, eu e milhões de brasileiros já estamos com uma pulguinha atrás da orelha. Aí, agora, a gente vê um cidadão, Lula, né, um ex-ladrão, ex-corrupto, ex-condenado, né, Brasil, né? Então ele é esse. O cara não pode sair nas ruas porque vai ser vaiado. Ele não pode pegar um avião comercial, avião de carreira, porque ele não conseguiria nem sequer entrar no avião. A vaia já aconteceria na sala de espera do aeroporto. Então ele sempre vai de jatinho particular, jatinho executivo. Né? Será que tem dinheiro público pagando? É uma pergunta. E aí eles querem nos convencer que esse cidadão não junta nem meia dúzia de fanático, que onde ele vai ter que ter 15 carros de segurança. Aliás, esse circulou esses dias um vídeo, né? Tava o Lula lá com meia dúzia de carro na frente, meia dúzia de carro atrás, segurança. Porque isso reflete muito bem a popularidade do Lula. E aí você vê Bolsonaro, que onde vai, faz aglomeração, o povo vai lá e vai de verde e amarelo o tempo inteiro, em todos os lugares, aí você vê os institutos falando, não, o Lula vence até em primeiro turno, tem cenário que dá Lula vencendo em primeiro turno ou próximo disso. É claro que a gente desconfia, porque a gente já vem com esse backlog, com essa suspeita de 2014. E aí a gente já vê o STF livrando a cara do Lula, aí os institutos de pesquisa dando ele bem na frente. É claro que a gente pensa, porra, eles estão montando um teatrinho para quando vir as eleições, falar que o Lula venceu, todo mundo vai acreditar, porque o contexto já foi sendo criado nos últimos 2 anos com as pesquisas, na minha visão, bem questionáveis. Então é claro que a gente ficou ainda mais sedento por ter uma urna eletrônica que seja de fato auditável. Na Alemanha, a nossa urna eletrônica foi tida como inconstitucional, justamente por causa disso. Como você pode confiar cegamente no software, você não pode fazer contagem pública. E no Brasil, para piorar, ficam lá 3, 4 pessoas numa salinha trancadas para fazer apuração. Então, tudo errado. Então, o que tem de mais você pedir por transparência no regime democrático onde as pessoas são eleitas pela representação popular? A gente está querendo transparência justamente na contabilização dessa representação popular. Como pode ter gente contra? Se em 2014 era muito mais gente a favor. Hoje, pelo menos 1/3 da população não confia nas urnas.
E aqui eu vou repercutir um pouco a reportagem da Revista Oeste. Vou pegar aqui a fala da ministra, só chegar aqui no texto. E assim, realmente, eu não sei de onde eles tiram essa informação que o povo brasileiro confiou nas urnas. Então aqui, aspas para a ministra. As urnas são confiáveis e confiadas pelo cidadão brasileiro, declarou a juíza do STF em entrevista à CNN Brasil. O caos, a desinformação e a ausência de liberdade não interessam a um ser humano livre. Concordo totalmente. Aliás, quem defende liberdade 24 horas por dia é o Bolsonaro, não a oposição. Aliás, o Lula, que nem voltou, nem ganhou ainda as eleições presidenciais, já está falando novamente de censurar a imprensa, em controlar a imprensa. Então, quem realmente quer liberdade no Brasil? É o Bolsonaro que clama pela liberdade, defende o artigo 5º da Constituição, ou Lula, que venera, que tem como referência a Venezuela, que na visão dele, o problema de lá é que tem democracia até demais. Então, eu acho que um pouquinho de coerência não faz mal a ninguém. E aqui na própria reportagem, aqui da Revista Oeste, fala o seguinte: Amilcar Brunazzo, engenheiro especialista em segurança de dados e voto eletrônico, afirmou que a confiabilidade das urnas eleitorais é duvidosa. De acordo com ele, o equipamento pode ser objeto de fraude. Aspas, o software é desenvolvido no TSE 6 meses antes das eleições, compilado com 15 dias de antecedência, transmitido por internet pelos tribunais regionais e por cartórios e gravado num flashcard. A equipe do professor Diego Aranha, dentro do TSE, ainda com aspas, tá? Mostrou ser possível pegar esse cartão, inserir nele um código espúrio, que não foi feito pelo TSE, e colocar na urna eletrônica, salientou o especialista ao mencionar que os brasileiros acabam tendo de confiar no servidor que vai pôr o dispositivo na máquina. Aspas, muitas vezes é um profissional terceirizado, não é nem um funcionário público, é um terceirizado. Realmente, o processo eleitoral brasileiro depende da confiança de todos os funcionários envolvidos. Isso é um equívoco, lamentou o Brunazzo. Carlos Rocha, engenheiro formado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, da Samurai Digital Transformation, defende a descentralização de poderes do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo ele, a democracia brasileira não pode continuar a depender de um pequeno grupo de técnicos do TSE que tem um controle absoluto sobre o sistema eletrônico de votação, de todos os códigos e chaves de criptografia. E de novo, pessoal, a gente está pedindo para aumentar a segurança, a transparência. A gente não está pedindo para o sistema ficar obscuro, obsoleto. Não, a gente quer a evolução dele. A gente quer que o Brasil faça que nem as demais democracias, que utilizam o nosso sistema na segunda ou terceira geração, que já tem um voto auditável. A gente ainda está na primeira geração, que é da década de 90, e batendo a mão no peito para falar que é o melhor sistema do mundo. Mas só a gente acha isso e o botão, porque o resto do mundo já está na segunda e terceira geração. Então é importante sim o TSE refletir, porque de 2014, depois dessa desconfiança toda que rolou em 2014, o que eu pensei? Em 2016 vai ter uma resposta do TSE. Mesma coisa, só ficou batendo no peito e falando no gogó que é seguro. 2018, mesma coisa, não mudou nada. 2020 também não aperfeiçoou nada. E 2022, pelo visto, vai continuar igualzinho. Então, o cidadão tem direito sim de ficar preocupado. Ou estou errado? Comentem, pessoal, o que vocês acham, se concordam comigo ou não. Se curtiram o vídeo, compartilhem. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.